Cláudio Rezende, bomba, notícia quente, primeira mão da Itatiaia. Mais um furo, mais uma exclusiva da Itatiaia. O Galo abre negociação com plano B para a questão do Jorge Jesus. Quem é este nome, ora pois? É isso, João. Boa noite a você, o Emerson Romano, aqui nos acompanha no Bastidores. Primeiro dia do ano e aí uma informação importante para o torcedor atleticano que nos acompanha. É mais um gringo e é mais um português. Essa vez agora é o Carlos Carvalhal, que é o treinador do Braga de Portugal. Carvalhal tem 56 anos, ele foi jogador, né? Foi zagueiro e fez a carreira praticamente toda em Portugal. Jogou em outros países do mundo e o principal título dele de treinador foi justamente a Taça de Portugal nesta temporada, 2020 e 2021. Ganhando de quem? Do Jorge Jesus, na final do Benfica. Ele ganhou do Jorge Jesus, é um técnico muito respeitado em Portugal. Muito. O Emerson Romano, que é um estudioso de futebol internacional, comentava conosco ali na redação do respeito que o Carvalhal tem no futebol português. Sim. É um cara da prateleira de cima. Lá. Prateleira de cima. E o seguinte, não é aquele treinador que ficou só restrito ao futebol português. Ele trabalhou na Grécia, ele trabalhou na Turquia e trabalhou na Inglaterra. Ele comandou dois times na Inglaterra, o Sheffield e o Swansea, e fez bons trabalhos na Inglaterra. Então ele tem, vamos usar um linguajar popular, ele tem uma moral muito grande, não só dentro de Portugal, como fora também. É um treinador que é muito respeitado, é um treinador de uma escola, uma geração um pouco anterior, por exemplo, a do Abel Ferreira, mas que é muito respeitado pelos treinadores de Portugal. E tem um detalhe importante aqui, João, no próprio Twitter dele, no Twitter do Carlos Carvalhal, há 2 dias, ele disse do 2021 ano absolutamente fantástico com o Braga. Foram 3 finais disputadas, né? Essa Taça de Portugal que ele conquistou sobre o Jorge Jesus na final, né? Contra o Benfica. Foram 2 classificações, aqui 16 avos de final da Liga Europa, né? Ele chegou na Liga Europa, algo que pro Braga é muita coisa. E uma outra situação que agrada a cúpula do Atlético, João, é a estreia de 10 jovens formados no clube, na liga profissional. Então ele colocou 10 jogadores com jogos oficiais na liga principal portuguesa. E eu tava olhando aqui, são vários brasileiros que trabalham com ele lá, inclusive um que o Romano conhece bem, né? É o Matheus Magalhães, irmão do Moisés, volante, cria do América. Converso com o Matheus regularmente e é um treinador que o Matheus tem um respeito muito grande. Se a gente fosse comparar com algum clube do futebol brasileiro, Cláudio, João, o Braga seria um Atlético Paranaense, que dá chance à base e que busca jogadores que querem emergir. Então é esse o perfil que trabalha o técnico, o Carvalhal. E com um detalhe, ele é um técnico, por exemplo, que levou o modesto Rio Ave à 5ª colocação no Campeonato Português. É um treinador que sabe trabalhar em todas as circunstâncias e gosta de trabalhar com jogador brasileiro, o que já é fundamental para você poder contratar um treinador que vai chegar num país diferente, né? Portugal virou, de repente, a meca dos treinadores. Né? Desde aquele surgimento do José Mourinho, o mundo voltou os olhos para Portugal para entender o que está acontecendo lá. E o que acontece em Portugal? É um país que investe muito na formação de profissionais. Sim. Que acredita muito na qualificação de profissionais, no estudo, na academia, na preparação, na discussão tática, técnica, na discussão acadêmica do futebol. Não é aquele negócio do joga a camisa, quem pegar, pegou e vamos pro jogo e vamos que vamos, galera, não. É uma geração de estudiosos do futebol, que é o caso do Carlos Carvalhal. Ele é da mesma geração do José Mourinho, inclusive se formaram juntos no curso da UEFA, estudaram juntos e se formaram juntos. Ele é um ex-jogador de futebol, era zagueiro, jogou em grandes clubes do futebol português, jogou no Porto, jogou no Sporting de Portugal, tem uma carreira longa no futebol português, no próprio Braga, né, também teve grande passagem, e tem uma carreira longa já como técnico, né, ele iniciou a sua carreira
em 98 e de lá para cá já rodou bastante no futebol português, Belenense, Braga, Beira-Mar, Vitória de Setúbal, Marítimo, Sporting, foi para o futebol turco, passou pelo Besiktas, pelo Istambul, passou pelo Sheffield, na Inglaterra, pelo Swansea também na Inglaterra, pelo Rio Ave de Portugal e está de volta ao Braga, que é a grande casa dele, né? Digamos assim, é o berço dele, é onde ele foi atleta muito reconhecido e é onde ele é técnico muito respeitado. E é um cara respeitado, é um técnico respeitado pelos técnicos portugueses. Ele já ganhou algumas vezes o prêmio da Academia dos Técnicos de Portugal, né? Digamos assim que é a eleição entre os técnicos de Portugal do técnico do ano e ele já ganhou algumas vezes. É um cara respeitado pelos técnicos de Portugal. Vale lembrar que o Flamengo teve recentemente Jorge Jesus, que o Atlético também está querendo. O técnico do Palmeiras, português. O novo técnico do Flamengo, português. O Gesualdo esteve no Santos. Esteve no Santos recentemente. O Cruzeiro tentou um português, o América tentou um português. O futebol brasileiro está virando os seus olhos para o futebol de Portugal. E agora, além do Jorge Jesus, que é o plano A, sim, do Atlético, o Atlético não desistiu do Jorge Jesus. O Atlético não descartou o Jorge Jesus. Mas em tudo na vida você tem que ter o plano A e tem que ter o plano B. Sim. E o plano B já foi startado. O Atlético já está conversando com o Carlos Carvalhal. Não é que o Atlético pensou no Carvalhal. O Atlético já começou a conversa com o Jorge Jesus, está conversando com o técnico que foi técnico do Flamengo, mas também já startou uma conversa com o Carlos Carvalhal, que é uma outra opção caso não prospere com o Jorge Jesus. E quais são as preocupações do Atlético em relação ao Jorge Jesus? Uma, parte financeira, o Atlético não pretende fazer loucura para ter o Jorge Jesus. E outra, o nível de autonomia de trabalho pretendido por ele. O Atlético não vai entregar a chave do CT para nenhum treinador. Não vai fazer o que fez com o Sampaoli. Ele aprendeu. O trauma do Sampaoli ainda existe, né, Cláudio? Sim. O trauma é muito grande do que o Sampaoli fez e por isso o Atlético aprendeu a lição, né? E não quer um treinador, como disse o João, que vai mandar e desmandar dentro do CT lá no Drummond. E tem na Cidade do Galo. O uso do cachimbo deixa a boca torta. E tem um outro detalhe com relação ao Carlos Carvalhal. Ele é, juntamente com o Mourinho, os dois que abriram as portas para novos treinadores, por exemplo, na Premier League. Nuno Espírito Santo foi um deles. O André foi outro treinador que entrou também, comandou várias vezes, comandou o Tottenham, por exemplo, no campeonato inglês. Então, ele foi, junto com o Mourinho, aquele cara que abriu as portas para os treinadores portugueses. E tem um outro porém, que muita gente poderia pensar assim, mas por que os clubes brasileiros estão procurando treinadores portugueses? Primeiro, a competência. Segundo, a formação acadêmica, que é excelente. E terceiro, gente, a língua. E isso interfere demais. Isso facilita demais. Porque você vai vir para o país, você vai contratar um treinador onde 90% do seu elenco é de brasileiros. E aí, a facilidade da língua é muito grande. Então esse também é um atrativo para se buscar treinadores em Portugal. E podemos ter, né, João? Como o Galo está falando agora em duas opções de português, os três principais clubes do Brasil com português, né? No comando, o Galo, que está para definir, o Palmeiras permanece com o Abel Ferreira e o Flamengo, que acabou de contratar o treinador que é português também, o Paulo Souza. E esse Carvalhal esteve, inclusive, esse nome que a gente trouxe agora, esteve na lista do Flamengo. Então, ele está realmente no radar dos grandes clubes aí, todo mundo está procurando também. E se me lembra, agora lembrei o sobrenome do treinador, é André Vilas Boas. Vilas Boas. Ele esteve também no radar recentemente do São Paulo. São Paulo também tentou contratar um treinador português. Então, assim, não é modinha no futebol brasileiro. É de competência e volta a afirmar. A questão linguística pesa muito na hora de se buscar um treinador estrangeiro para o futebol brasileiro.